Gente, que bom ver quem sabe do assunto, né? Quem destrincha assim para a gente. Às vezes parece um assunto tão difícil, mas quem sabe, quem domina o assunto, consegue passar com tanta facilidade para a gente poder entender. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, principalmente para os gestores que estão presentes aqui. Uma pergunta que cada gestor municipal deveria fazer a si próprio. O que define, de fato, um prefeito ou uma prefeita realmente comprometido com a educação? E não vale falar em slogan, tá? Não vale falar em discurso de palanque, nem em propaganda institucional. O que, de fato, define um prefeito que se preocupa com a educação do seu município? A verdade é que todas as cidades, independentemente do porte ou do orçamento, todas as cidades podem alcançar resultados excelentes em educação. Então, sobre essa questão, a gente convidou a Cristina Barbosa. Cristina é especialista em educação, especialista em linguagem e desenvolvimento, em soluções educacionais, com mais de 15 anos de experiência em formação de professores e na produção de materiais didáticos e consultoria pedagógica. Cristina, que representa o Instituto Alfa e Beto, vai nos mostrar agora como é possível aos gestores públicos alavancarem e incrementarem a educação municipal. Bem-vinda, Cristina. Por favor, recebam-na com muitos aplausos. Antes da Cristina falar, gente, deixa eu registrar só mais duas presenças. Cristina, você não faz questão, vem para cá comigo. A gente tem o prefeito de Capela do Alto, que é o Henrique Daniel Leme, está aqui também prestigiando o Conexão APM Sorocaba, e temos o prefeito de Araçoiaba da Serra, José Carlos de Quevedo Júnior. Muito obrigada pela presença de vocês. Cristina, a palavra é sua. Obrigada, viu? Vamos em frente, então. Para a gente começar, eu quero que a gente faça esse teste juntos sobre tomadas de decisão. Eu quero que vocês pensem nas crianças da sua família, talvez filhos, com certeza muitos de vocês têm filhos, netos, talvez, sobrinhos. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte: essa criança precisa passar por uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia pediátrica. E aí imagine que o seu plano de saúde ele cobre 3 hospitais diferentes. E esses 3 hospitais eles têm taxa de sobrevivência diferentes. Então, o Hospital A ele tem taxa de sobrevivência de 66% de crianças após passarem por cirurgias pediátricas. O Hospital B tem 61,07% e o Hospital C tem 98,26%. E aí o plano de saúde cobre os 3 hospitais, como eu disse, e agora eu quero que vocês tomem essa decisão. Quais dos 3 hospitais vocês gostariam que seu filho fosse internado para fazer a cirurgia cardíaca? Quem aqui escolhe o Hospital A? Levanta a mão, por favor. Mesmo se eu disser que o Hospital A tem médicos super pacientes, super fofos e que cuidam muito bem das crianças? Tá. Quem aqui optaria pelo Hospital B? Não? Mesmo se eu disser que ele tem enfermeiras maravilhosas que sabem aplicar injeções super bem? Também não? Tá. E quem aqui optaria pelo Hospital C? Todo mundo, né? A maioria, pelo menos. E aí, acredito que a resposta seja óbvia, né? Quando a gente fala de números, os números não mentem. Por mais que o hospital seja incrível, por mais que tenha ótimos médicos, ótimas enfermeiras, a gente olha para os números, né? Então, se a taxa de sobrevivência é de 98,2%, obviamente eu quero que meu filho esteja lá, que meu neto esteja lá, porque as chances de dar certo são maiores, não é verdade? E aí o que é interessante é que é muito fácil de responder isso quando a gente fala de saúde, né? Agora, esses dados, obviamente, eles são fictícios. Na verdade, esses dados são do Índice de Criança Alfabetizada, de 2025, do MEC. Então, o primeiro índice é a quantidade de crianças alfabetizadas no Brasil, 66%. O segundo é de São Paulo, 61,07%. E, por último, ali, 98,26%,
é a média dos 15 melhores municípios em que estamos lá, o Instituto Alfa e Beto. E aí a nossa pergunta aqui começa por que é tão fácil decidir através de números quando a gente fala de saúde, mas quando a gente fala de educação, a gente não usa esse mesmo critério? A gente usa outros critérios, quando deveria ser evidência, né? Números, os números não mentem. Então, para a gente começar, né, eu quero falar um pouco sobre o Instituto Alfa e Beto. Nós estamos há mais de 20 anos em mais de 1.000 municípios espalhados pelo Brasil. Atendemos mais de 4,5 milhões de estudantes ao longo desse tempo, mais de 550 escolas, e temos um foco obsessivo em alfabetização. Nós conversamos aqui ao longo do dia sobre vários assuntos, não é verdade? Falamos de reforma tributária, falamos de impostos, falamos de tecnologia na educação, falamos de vários assuntos diferentes, mas a gente sabe que o início disso tudo é a alfabetização, né? Para que a pessoa possa estudar, ser um cidadão, uma cidadã, para que possa chegar até onde vocês estão, por exemplo, estudar, se desenvolver e lutar pelo país, ela precisa estar alfabetizada. E esse é o básico para que a criança possa começar a ler para aprender, né? Bem, e aqui eu trago para vocês uma reflexão, porque muitas vezes, a partir de gestores, nós ouvimos o seguinte: nossa, mas mudar o processo educacional é muito caro, vai custar muito, é muito oneroso. E aí aqui o que a gente traz é justamente essa inversão de pensamento com dados, mais uma vez. O que a gente tem aqui é o valor, né? Investimento por aluno. Quando a gente fala de Brasil, é uma média de R$ 13.695 que é investido por aluno. E aí, como eu disse, o Brasil tem uma média de 66% de crianças alfabetizadas. Quando a gente fala de Sobral, com certeza vocês já ouviram falar de Sobral, né? Sobral é um case na educação, onde a gente tem as melhores notas em todas as provas e de crianças alfabetizadas. Nós estamos em Sobral há mais de 20 anos, ininterruptos, com o nosso material, com a nossa didática. E aí, olha só, Sobral tem ali, ó, R$ 9.885 de custo por aluno. E olha qual é a média de Sobral de crianças alfabetizadas: 98%. Não está aqui no quadro, mas um pouquinho antes de vir, a gente deu uma olhada nos valores, né? E São Paulo, a média do estado é de R$ 21.000 por aluno. Então, a gente consegue perceber que não necessariamente é o custo que faz a diferença, mas é de que forma você aplica esse investimento. Bem, e aí aqui eu trago também para vocês terem uma comparação, né, com o que é a meta do Brasil, ou seja, o que é o esperado, com efetivamente quais são os dados de crianças alfabetizadas no Brasil, e em azul uma média nacional dos municípios, em que a gente atua, em que estão com os nossos programas do Instituto Alfa e Beto. Então, em 2025, vocês podem ver ali que a gente tem uma média de 81,7%, comparando com 66% do Brasil. E aí, de 2024 para 2025, nós praticamente dobramos a quantidade de municípios que atendemos. E por que isso importa? Porque, muitas vezes, quando se aumenta a capacidade, a qualidade cai. E aí o que a gente vem provar aqui é que é método, é estrutura. A partir do momento que você aplica o método da forma certa, que você estrutura o ensino, os resultados aparecem, independente de quantos municípios a gente esteja. E aí a gente fala de Sobral, né? Aliás, esse é um material muito interessante sobre como que é a educação em Sobral. Nosso stand que a gente está ali, a gente está distribuindo esse material para vocês levarem, para vocês lerem com calma. É muito interessante, que conta como que nós fizemos dar certo em Sobral, como que foi a junção de todas as partes para que isso efetivamente acontecesse, né? E aí, o que pode nos ensinar, né, o sucesso de Sobral? Então, o primeiro ponto é foco no aluno. O que é o foco no aluno? Eu lembrar que o que importa é o que faz a diferença para que esse aluno
possa ser alfabetizado da melhor forma. É o que funciona neurologicamente para ele, enquanto desenvolvimento humano. É neurociência, pesquisa científica, o que é que dá certo para ele. Não o que eu acho, não o que eu entendo que poderia ser, mas o que é comprovado cientificamente que dá certo. Essa decisão política, ela tem que ser baseada em evidência, né? Exatamente como mostrei no início, comparando com a saúde, né? Uma tomada de decisão para uma mudança de estratégia educacional, ela tem que ser baseada em evidência, porque vocês, como gestores, só podem tomar decisões que vocês sabem que tem grande chance de dar certo. E como que a gente tem essa garantia? Através de outros que já deram certo, não é verdade? Ensino estruturado como pilar central. O que é o ensino estruturado? É basicamente o plano de voo de um piloto, né? O piloto, quando ele vai voar de um estado para o outro, ele precisa saber quanto tempo ele leva desse lugar para aquele outro lugar, quais são as possíveis intercorrências, o que é possível fazer no meio do caminho, mas ele tem um plano de voo, ele tem uma trajetória acertada, ele sabe de onde ele está indo e para onde ele está indo. Então, o plano estruturado é isso, é o plano de voo. Então, a gente tem o ensino estruturado desde o ensino infantil até o ensino fundamental. Como eu disse, a gente tem um foco obsessivo na alfabetização. Por quê? Porque a gente entende que é a base, né? Não há caminho escolar que não seja através da alfabetização. Sabemos que todas as matérias são importantes, eu sou de comunicação, sou de linguagem, português, inglês, mas não existe ciências, história, geografia, química, física, inclusive matemática, porque chega uma hora em que os problemas precisam ser lidos, precisam ser compreendidos, precisam ser interpretados. Então, não há base escolar sem que a criança esteja alfabetizada. Por isso, o nosso foco é na alfabetização. E aí, a partir desses itens, a gente consegue pensar em todos os outros. Por exemplo, a escolha de recursos didáticos adequados, é claro, para que possa fazer dar certo o processo de ensino. O clima institucional precisa ser coeso, precisa ser alinhado com as famílias, alinhado com diretores, alinhado com gestores. Por isso que o nosso programa, ele prevê uma junção de todos. Para que dê certo, é necessário que todos façam parte desse projeto. Essa integração, né, entre gestão e pedagogia. Uma implementação gradual e consistente. O que quer dizer isso? A gente chega no município aos poucos, mudando aos poucos, para que a gente possa provar para vocês com resultados que dá certo. Então, a gente sempre sugere educação infantil e alfabetização. A gente faz um estudo, um diagnóstico com os municípios de vocês, nas escolas, entendendo qual é a necessidade efetiva. E aí sim a gente sugere uma solução. Motivar, capacitar as pessoas, e quando eu digo pessoas, eu digo principalmente os professores, né? A gente faz capacitação de professores, a gente entra nos municípios de mãos dadas com eles, porque a gente entende que não tem como fazer algo acontecer na educação se os professores não estiverem ao nosso lado. De novo, é uma junção de forças, não é verdade? Então, essa capacitação ela é feita por nós, ela é feita de forma contínua, para que a gente consiga trazê-los sempre ao nosso lado e fazê-los entender a importância desse ensino estruturado. E, por último, avaliação, monitoramento. A gente entende que é necessário monitorar, avaliar, perceber, entender o que está dando errado e corrigir. Não é chegar em fevereiro, começar o início do ano letivo e chegar em dezembro e dizer, vamos lá, o que deu errado? Não é assim que funciona. A gente precisa fazer um acompanhamento mensal, bem junto, bem de perto, ajudando diretores, ajudando os secretários de educação, os pedagogos, os professores, diretores de escola, coordenadores. É um trabalho em conjunto. Então, a gente também faz essa gestão junto com vocês, para que possa dar certo. Então, Sobral, né, quando dizem, nossa, Sobral está com 100%, né, de crianças alfabetizadas, no ano passado 98%, e aí você vai dizer, nossa, é um milagre, como pode? Não é milagre, é método, é estrutura, é repetição, é aplicação de um método consolidado. É isso.
E a gente não tem só Sobral como exemplo, né? A gente gosta muito de mostrar todos os outros estados nos quais atuamos, e vocês vão perceber aqui, Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o que a gente consegue perceber? Que, independente do nível socioeconômico daquele estado, vocês podem perceber que todos os municípios em que nós atuamos, a nossa média de alfabetização ela é maior do que a do estado. Justamente por isso, porque a gente consegue implementar a estrutura, a gente implementa um método, e é esse método que faz com que funcione. Bem, e aí o que é interessante é pensar em tamanhos diferentes de municípios, né? Estruturas diferentes, porque talvez alguns de vocês estejam pensando assim, nossa, mas de repente são municípios muito pequenos, e aí fica mais fácil, são poucas escolas, mas não. Então, a gente traz aqui exemplos pequenos, exemplos grandes, em termos de tamanho, literalmente, de municípios, de escolas. Então, por exemplo, a gente tem Teresina. Teresina ali, ela foi eleita como a melhor capital do Brasil no índice de crianças alfabetizadas. Teresina é bem grande, né? A gente tem um outro exemplo de Trizidela do Vale, ali no Maranhão, que é bem menorzinho. Trizidela do Vale é interessante porque, quando nós chegamos lá, tinha 3% de crianças alfabetizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 100 crianças, 97 não sabem ler. Então, são 97 crianças que iam para o terceiro ano, já que esse teste é feito no segundo ano, né? Então, 97 crianças iam para o terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler. E aí, com um ano estando lá, a gente aumentou para 24% esse número, e depois, no segundo ano, aumentamos para 57%. E aí, por que eu estou trazendo esses números para vocês? Para mostrar que não é porque Sobral está com a gente há 20 anos que precisa de 20 anos para fazer dar certo. Claro que não. A gente consegue resultados em muito pouco tempo. Em um ano, em 6 meses, em 2 anos. Porque muitas vezes a gente precisa intervir no município com programas personalizados. Por exemplo, em 6 meses que a gente trabalha a alfabetização de terceiro ao quinto. Muitas vezes a gente chega no município e a gente percebe que crianças do terceiro ao quinto ano não sabem ler. E aí, como a gente pode deixar que essas crianças sigam adiante se elas não conseguem ler o que está escrito no material didático? Não faz sentido. Então, a gente precisa dar um passo atrás e alfabetizar essas crianças para que elas possam seguir o caminho do aprendizado delas. Alguns outros exemplos que a gente tem aqui, Lagoa Santa, por exemplo, em Minas Gerais, em menos de um ano de parceria, a gente conseguiu que 68% dos alunos se tornassem fluentes. E isso a gente está falando do quarto ano. O quarto ano tinha uma defasagem muito maior em relação a crianças não alfabetizadas. Então, aqui são só alguns dos vários exemplos. Lá no nosso stand tem também o nosso catálogo, e aí ali tem vários outros municípios com vários exemplos diferentes. E eu acho que isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bem, para finalizar, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui até agora, e eu quero finalizar com a mesma reflexão que eu fiz no primeiro slide, que é: por que para a educação é tão difícil se basear em números, em evidências, quando a gente já tem a resposta? Não existe milagre, não existe fórmula mágica. O que existe é trabalho, um trabalho estruturado, um trabalho com método, um trabalho que é possível dar certo. E quem está dizendo isso não sou eu, são os números. E os números não mentem. Então, eu convido vocês a conhecer mais sobre o Instituto Alfa e Beto. A gente está ali no stand se vocês quiserem conversar e dar uma oportunidade a fazer diferente na área da educação e, quem sabe, tomar decisões baseadas em evidências para que os resultados venham da forma mais clara possível e que, em breve, vocês estejam aqui, os municípios de vocês sejam essas referências em todas as pesquisas, em todos os dados, e que os nomes de vocês cheguem tão perto, ou, quem sabe, até ultrapassando Sobral. Obrigada, viu?